Eu converso com Ulisses Dias, mestre em finanças pela Universidade de Sorbonne, na França. Ulisses, bom dia, coisa boa te receber por aqui. E olha, 6h19 da manhã, já vou te fazer uma pergunta daquelas. Como o governo sai dessa? Como ajustar o orçamento, fazer tudo caber ali, apertar o cinto, dar conta da despesa, do que entra, do que sai? Bom dia. Bom dia. Choque de produtividade seria a melhor resposta e é isso que o governo não está tocando no assunto, né? A gente tem falado esse ano de 2025 muito sobre o aumento de impostos, tentou-se aumentar o IOF, tentou-se aumentar outro tipo de impostos, agora a gente vai retomar a discussão de cobrar imposto sobre dividendo, mas o que realmente as economias modernas precisam fazer para fechar essa conta é aumentar a produtividade, desburocratizar o Estado, incentivar a produção para que isso faça a economia crescer. E aí, como vocês muito bem falaram anteriormente, a gente conseguir melhorar essa relação de dívida-PIB do Brasil, que é o perfil que os credores estão olhando para que a gente possa diminuir os juros, porque hoje a gente está com uma dívida pública aí de 7,6 trilhões de reais e pagando 15% de juro anual, significa que a gente está pagando quase 1 trilhão de reais de juros, e isso é o que realmente está pesando no orçamento brasileiro. Se a gente diminuísse os juros, a gente poderia até gastar mais em outras áreas, como saúde, como educação, e poderia diminuir impostos em outras áreas também. Ulisses, o que a gente vê, até foi a última ata do última reunião do Copom, dizia que o Copom ia evitar aumentar, mas também a ideia era manter enquanto tivesse nesse ambiente meio instável, né? Ou seja, o mercado fica um pouco preocupado, recuado ali, com todo esse cenário, né? Exatamente. O Galípolo, ele apesar de ser uma indicação do governo, ele tem mostrado que ele está tendo uma atitude relativamente independente de pressões políticas, porque se ele tivesse sofrendo as pressões e respondendo a elas de maneira de baixar juros, mesmo não podendo, mesmo não devendo, a gente estaria vendo aí os juros futuros brasileiros subindo, e não é isso que a gente está observando. Então o mercado ele está diminuindo os juros futuros, o que significa que ele está vendo uma convergência das taxas de inflação, que atualmente nos últimos 12 meses está em 5,3%, para o centro da meta, que é em torno ali de 3, 3,5% ao ano. Então, olhar para essa inflação futura e entender como é que isso está se comportando é o principal objetivo do Banco Central, é esse que é o mandato dele, e é claro, o governo, na parte executiva, com seus gastos fiscais, teria que estar agindo em conformidade com isso. Mas é o que a gente vem discutindo no Brasil há pelo menos 10 anos, que de um lado você tenta secar o gelo, do outro lado você fabrica mais gelo. Então essa briga contínua, ela gera um conflito para a sociedade, gera um conflito para a economia, mas também deixando claro que isso não é um problema exclusivo do Brasil. A gente vê o mesmo problema na Europa, a gente vê o mesmo problema nos Estados Unidos. Parece que virou uma estratégia dos políticos pelo mundo inteiro. E a gente pode dizer que tudo isso que a gente está vendo hoje, chegar nesse ponto, tem a ver também com problemas lá atrás que não foram sanados, dívidas que foram empurradas com a barriga. Isso também tem uma relação aí, né? É muito mais complexo do que só apontar a lupa para esse momento atual, né, Ulisses? Exatamente. Isso é uma filosofia que ela veio aí depois da Segunda Guerra Mundial, do welfare state, onde o Estado ele era o pai do povo, dando benefícios previdenciários, benefícios sociais, e isso tudo demorou 50 anos para chegar nesse extremo, onde os governos pelo mundo inteiro estão extremamente endividados, e agora, depois de quase 10 anos vivendo em taxas de juros subsidiadas perto de 0% no mundo desenvolvido, depois aí da crise sanitária de 2020, a gente viu uma explosão na inflação e a gente teve que ter um reajuste das taxas de juros, e essa conta começou a chegar de uma maneira muito violenta. A gente tem aí no Brasil esse caso de estar pagando 1 trilhão de reais de juros por ano. Nos Estados Unidos, a gente tem o caso de estar pagando 1,5 trilhão de dólares por ano de dívidas. Só para a gente ter noção,
Se essa guerra dos Estados Unidos com o Irã custasse 20 bilhões de dólares por mês, isso seria muito pouco ainda, porque eles estão pagando 120 bilhões de dólares por mês de juros lá. Então, essa é a principal guerra que a gente está vivendo atualmente no mundo, guerra econômica. Ulisses, eu quero agradecer demais a tua participação, sempre bom te ouvir aqui. A gente segue acompanhando porque esse assunto vai render, meu amigo. Obrigada, bom dia para você, ótima sexta-feira. Obrigado.